Este ano nós escolhemos um tema que é a questão das identidades e da mobilidade no século XXI, porque é um tema de atualidade, é um tema que tem repercussões em todo o mundo. Nos últimos 30 anos nós temos assistido a um processo progressivo de globalização, em que há muita mobilidade de pessoas, de bens, de ideias, mas também, e isso tem influenciado a forma como as pessoas se veem a si próprias e, portanto, como se referem àquilo que consideram a sua identidade, no sentido que as pessoas hoje têm, se calhar, múltiplas pertenças, de diversas formas, e, portanto, achamos que neste momento em que também se verificam em muitas partes do mundo, digamos, reações a esta questão da mobilidade das pessoas à volta do mundo, portanto, dificuldades das pessoas passarem fronteiras, crises migratórias e todo esse tipo de questões, achamos que era um tema que talvez pudesse ser abordado e abordado como abordamos sempre, primeiro na conferência, ouvindo pessoas de origens e de áreas disciplinares diferentes e de perspectivas diferentes e cruzar ideias, ter uma conversa sobre isso. E em segundo lugar também, em algumas digamos, das atividades ou das iniciativas que temos, por exemplo, os filmes que vão passar no Centro Cultural Franco-Moçambicano a partir do dia 14, foram selecionados um bocado porque mostram, digamos, estas questões de identidade e mobilidade e dos conflitos que existem e das perspectivas hoje novas que as pessoas têm, sobretudo porque, se pensarmos nas novas tecnologias, na internet, nas redes sociais, as pessoas hoje ligam-se de uma forma muito mais global e depois encontram, por vezes, dificuldades de cruzar fronteiras físicas, ou sentem de que elas próprias, a sua identidade já não é só definida pelo local de origem. Então, nos filmes é um caso em que, por exemplo, isso transparece. Em algumas das exposições que temos, nomeadamente, por exemplo, na exposição que vai estar no Centro Cultural Brasileiro a partir de amanhã, sexta-feira, dia 11, às 18 horas, que é uma exposição da Marilu Namodo, que é uma reflexão sobre o facto de ela tem muito em torno da linguagem, porque ela é da Zambésia e a exposição chama-se Memórias de uma Língua de Cão e tem a ver com o facto de, durante a sua infância e adolescência, digamos, mesmo em casa, a língua de cão era o Schwab, portanto, ela deveria falar português. E isso não é só uma questão da pessoa ter uma primeira ou uma segunda língua, é depois as línguas criam também a forma de ver o mundo, a forma de entender o mundo e as coisas. Então, é uma exposição interessante, que é uma instalação imersiva, que eu acho que as pessoas, se calhar, gostariam de ver. Portanto, há outras exposições que abordam, de uma forma ou de outra, questões que têm a ver com a identidade, nos casos, por exemplo, a identidade visual. Vai haver aqui uma exposição na Fundação Leite Couto, que se chama Grades, que é do Lourinho Zandamela, em que é um designer, em que ele pega nestas grades que nós vemos aqui na cidade de Maputo, trabalha-as do ponto de vista de perceber que tipos de grades é que são, porque há grades, se quiseres, defensivas, outras grades são mais decorativas, e ele depois fez um trabalho que foi criar uma espécie de tipografia baseada nessas grades. Então é uma maneira também de abordar a questão da cidade e da identidade visual da cidade relacionado com a própria condição das pessoas. Então todas estas questões que têm a ver com a mobilidade e com a identidade estão presentes em exposições, na conferência, nos filmes, e esse é o ponto de partida para este festival. All of the artwork that you see here was created from artists from Mozambique, Tanzania, Nigeria, South Africa, Ghana, Zimbabwe, and the UK. Esta programação, eu acho que nós
procuramos sempre lançar as pistas para uma conversa, e eu penso que ao trazer, por um lado, pessoas que vêm do exterior e que dão contributos e se alimentam uma conversa que eu acho que tem que nascer, ou que nós achamos que tem de nascer cá, digamos, já é bastante para incentivar, digamos assim, uma reflexão. Por exemplo, quando nós hoje na conferência que abre o festival temos uma pessoa, como é o caso da Nanjala Diabola, que é uma investigadora queniana e que reflete sobre a dinâmica, por exemplo, que um estudo que ela fez no Quénia sobre o livro, publicou um livro que se chama Democracia Digital e Política Analógica. É uma reflexão, por exemplo, que também nós podemos, se calhar, transpor aqui para Moçambique e para outros pontos em África, que é as dificuldades e as dinâmicas que se estabelecem, que por vezes têm tensões entre aquele novo espaço público, que é o espaço público das redes sociais e da internet, em que as pessoas ganham voz e têm uma visibilidade e que podem criar comunidades entre si, que muitas vezes, sobretudo em África, são difíceis ou não têm visibilidade nos meios tradicionais, nos mídias tradicionais, e depois também analisar um bocadinho as questões de que quando o poder ou os poderes se apercebem, digamos que há um novo espaço de discussão, um novo espaço público, um novo espaço em que as pessoas se podem exprimir, e os governos tendem a reagir de alguma forma, por vezes tentando aprender qual é a lógica dos espaços, outras vezes manipulando de forma negativa, tóxica, não é? A questão das fake news, enfim, das notícias, da desinformação que é criada. Então eu acho que isso ajuda, tudo isso ajuda, digamos, de alguma forma, tanto aqui em Moçambique como em África, por causa dessas interligações que nós tentamos provocar, estimular uma conversa mais ampla e que traga as pessoas mais para este tipo de problemáticas. Bom, eu acho que nós lançámos, enfim, artes em sentido amplo, não é? Nós no ano passado tivemos um primeiro projeto piloto que foi com uma universidade, foi a Faculdade de Arquitetura, e dessa relação desse projeto piloto nasceu, por exemplo, uma exposição, que era já uma reflexão sobre um trabalho feito pelos estudantes em torno de questões urbanas aqui da cidade, e este ano nós temos 2 projetos parecidos que já foram um pouco mais implementados, um em particular no qual foi com a Universidade Pedagógica e com a Lusa, a Agência Portuguesa de Notícias, e connosco, em que demos uma formação a jornalistas e estudantes de jornalismo em como usar smartphones para tudo, isto é, filmar, montar, editar, pôr legendas, acrescentar som, e como distribuir depois esse material feito nas redes sociais e noutros meios, e isso, digamos, foi um trabalho que envolveu várias componentes, porque envolveu uma componente de ajudar os estudantes e os jornalistas, por exemplo, a aprenderem um pouco o que é storytelling, o que é contar uma história, portanto a ter uma estrutura narrativa, saber aproveitar melhor as técnicas de contar a história, portanto estamos a fazer uma formação, depois aprenderam vídeo e ficaram com conhecimento sobre todos os programas que existem na internet hoje, muitos deles free, outros, enfim, também têm um preço, mas são relativamente acessível, e que podem baixar para o seu telemóvel e filmarem e criarem histórias e documentarem a realidade à volta deles, e portanto tem uma componente, se quiserem, estética, artística, e que depois influi na própria produção dos seus próprios projetos. O outro que eu referiria, que eu acho que é importante, é com designers, com a plataforma Design Talk, que é uma parceria entre a plataforma Design Talk e o MFF, em que nós desafiámos um grupo de designers moçambicanos a fazerem um exercício especulativo. O que é que eu quero dizer? Que eles imaginassem que um dia eram convidados, por exemplo, pelo Conselho Municipal aqui em Maputo, a desenvolver uma identidade visual para a cidade de Maputo, isto é, criar uma marca para a cidade. Então, para isso, trouxemos o Eduardo Baires, que é um designer português que fez a nova identidade visual da cidade do Porto,
e que tem sido considerado um caso de estudo internacional, tem viajado por todo o mundo. Ele esteve cá, deu formação, houve um workshop intensivo, houve também um momento em que vieram outros protagonistas dar formação sobre a história da cidade, a história do país, sobre a arquitetura, sobre esse tipo de coisas, relacionado com iconografia, artes plásticas, e os designers depois fizeram, a partir dessa formação, durante estes últimos meses, tiveram a trabalhar no que seria a sua visão para criar uma marca para a cidade. Isso vai ser apresentado em parte aqui durante a conferência, mas depois vai haver uma exposição a partir do dia 8 de novembro na nova livraria Minerva, em que esses projetos vão ser apresentados. E isto é uma forma digamos, de estimular a conversa sobre a cidade. Mas eu queria referir em relação à pergunta que foi feita, que é o seguinte: este ano, pela primeira vez, nós fizemos um concurso, uma open call, para qualquer pessoa, de qualquer área, se fosse das artes, de qualquer área cultural, fosse do design ou de outra área, para apresentar projetos ao nosso festival. Selecionámos alguns projetos e, portanto, o caso da exposição Memórias de uma Língua de Cão, da Marilu Namodo, é um caso de um projeto que foi aprovado numa open call, neste concurso, em que o Maputo Fast Forward contribuiu quer do ponto de vista de enquadramento, de curadoria, de desenvolver o conceito da exposição, quer financeiramente também. Envolveu a curadora da exposição, a Elia Gemus, que é uma pessoa que tem uma galeria e tem uma longa experiência de relação com as artes. Então eu acho que isso tudo ajuda a criar, não é? Estes exemplos que eu estive a dar ajudam, digamos, a mudar ou a tentar pelo menos abrir espaço para novos valores, para novos criadores e que possam mudar de alguma forma o ecossistema aqui da cultural e criativo em Maputo e em Moçambique. Thank you. So the first one on financial security, the reality. O festival, desde que começou, em 2017, tem procurado ser o mais descentralizado possível, ou seja, durante o mês, os 30 dias do festival, acontecem coisas em diferentes sítios da cidade. Até agora têm sido, em grande parte, sítios que são reconhecidos na cidade, como o Centro Cultural Franco-Moçambicano, ou o Camões, ou o Centro Cultural Brasileiro, mas nós já temos feito temos tido parcerias com universidades e temos tido parcerias com galerias de arte ou com estúdios criativos, e queremos de facto, não foi ainda totalmente possível este ano, mas o que nós queremos é encontrar espaços alternativos na cidade, espaços que estejam fora destes circuitos mais consagrados, porque eu acho que há público e há pessoas noutras zonas da cidade que têm uma apetência e que querem também participar neste movimento, e isso é para o sítio para onde nós queremos ir. E isso, enfim, talvez há 2, 3 anos, nós temos esse projeto que é de começar a tentar ter alguma ligação e alguma interação com outras cidades moçambicanas, porque eu acho que há pessoas nessas cidades e há espaços e há vontade de fazer coisas. Obviamente que nós somos um festival que também somos patrocinados, somos apoiados, portanto não somos uma fundação, então para que essas coisas aconteçam é preciso que também haja um esforço coletivo, mas eu acho que essa ideia de ser um festival descentralizado que ocorre e acontece em vários sítios e que junte vários tipos de pessoas é efetivamente uma das coisas que para nós é muito importante. Ok, para fechar, Rui Trindade, como é que vocês olham para o futuro? Nós olhamos de uma forma positiva. Eu acho que durante estes 3 anos, desde 2017, 18 e este ano em 19, há 2 coisas que são significativas. O público tem aumentado. Para mim, mais importante ainda, o público tem-se diversificado, ou seja, há pessoas que vêm e aparecem e que percebemos que têm, quer de condição social, quer de condição cultural, quer de conhecimentos, é mais amplo, é mais variado, isso para nós é muito importante e isso é para onde nós queremos ir. Há um fator que para nós também é muito importante, que é o Maputo Fast Forward tem tido, sobretudo a partir do último ano, um grande reconhecimento internacional, sobretudo aqui em África,
Nós neste momento fazemos parte de uma rede de festivais que está a ser construída aqui na zona sul do continente, portanto nós este ano já vamos ter uma exposição no Camões sobre a banda desenhada de África e videojogos em África, que é feita em parceria com o Festival do Zimbábue, e também vamos ter uma colaboração com o Festival de Joanesburgo, na África do Sul, que é o Fakugezi, e temos propostas de colaborações com outras zonas da África e fora da África. Então, desse ponto de vista, eu penso que olhamos com vontade de continuar a fazer de uma forma positiva, porque era um pouco aquilo que nós sempre queríamos, era criar aqui internamente um espaço de diálogo, convergência, e que ajudasse as pessoas a ligarem-se umas às outras e a ajudar na formação das pessoas e dar espaço a novos artistas e a novas fontes criativas. E, por outro lado, queríamos sempre fazer uma ligação com o exterior, a África e o mundo em geral, e isso parece que está a acontecer. Portanto, eu acho que as expectativas são boas e só espero que o público também continue reconheça o nosso esforço e continue a participar. Muito obrigado. Obrigado.